Oi, eu sou o André Luiz Meu nome é Hanna, e esse é o Anunciação Podcast. o podcast do Jovem da Sétima Região. Nossos convidados de hoje é o casal Leonel e Hanna. Eles têm se destacado por difundir a arte aqui na Sétima Região. Leonel Carneiro é professor da Universidade Federal do Acre no curso de teatro e tem mestrado em artes cênicas. É doutor e mestre em artes cênicas. Hanna Thalita também é professora da Universidade Federal do Acre na área de ensino de artes. Formada em pedagogia, é mestre em artes e doutora em artes visuais. São casados há 16 anos, pais dos jovens Sofia e Catarina. São sócios do corpo instrutivo do Núcleo Jardim Real. Então, Leonel, iniciando aqui nossa entrevista com vocês. A primeira pergunta que a gente quer fazer como foi que vocês se conheceram? Onde vocês se encontraram e como é que vocês começaram a se relacionar? A gente se conheceu em Campinas, né, na universidade, quando a gente estava, ela fazendo pedagogia e eu artes cênicas. E então a gente foi unidos já pela vontade de estudar, né? A gente já se encontrou com essa vontade de estudar e de continuar estudando, assim, que foi o que trouxe a gente até aqui. E como que foi essa preparação da vinda de vocês para o Acre? Essa decisão, né? A gente teve um. Então, a gente se conheceu, a gente estava fazendo graduação, né? Concluindo a graduação. E aí a gente casou, aí a gente fez mestrado, aí a gente teve a nossa primeira filha, a gente terminou o doutorado, né? E aí, quando a gente concluiu o doutorado, os dois, a gente começou a prestar concurso. E aí, o Leonel, um dia, perguntou para mim, falou assim, abriu um concurso na minha área, no Acre. Vamos. Aí eu falei, no Acre? Porque a gente morava em São Paulo, né? Só que até então a gente tinha passado um ano fora do Brasil. E fora do Brasil a gente conheceu muitos brasileiros de outros lugares né? Fora da região sudeste. E a gente começou a se abrir. Então foi fora do Brasil que a gente começou a abrir a nossa mente em relação a outros lugares do Brasil. E aí a gente estava tendo uma vida assim muito corrida em São Paulo, um dia a dia assim bem cansativo. E eu trabalhando, concursada lá, mas eu topei. Falei, vamos. Aí ele falou, não, eu só vou prestar o concurso se eu passar, a gente for. Eu falei, pode ir. Aí ele foi e prestou e aí a gente veio pra cá. Ela não sabia, mas eu já tinha uma vontade de conhecer o Acre anterior, né? Eu tinha, assim, quando eu era adolescente, eu tinha uma curiosidade de conhecer o Acre, né? Uma vontade de saber o Ah, que que era e também uma vontade de. conhecer pela floresta, pelas É, eu coisas? tinha vontade, assim, não tinha um porquê, assim, eu achava, vamos dizer assim, era um desafio, né? Eu tinha vontade também de conhecer o Peru, vim de trem para esses lados aqui, que eu sabia que tinha um trem, mas, assim, nunca deu certo, né? Era só uma ideia, assim, na minha época de adolescente mesmo, né? E depois teve essa oportunidade, eu achei bem interessante, eu acabei lembrando dessa minha vontade, assim, de ver o Acre lá em cima do mapa, assim, né? E imaginar o que que tinha, porque é isso, a imaginação fica pensando, né? O que que tem no Acre. E hoje em dia eu tô descobrindo. Hanna, conhecendo um pouco de você, eu sei que você se dedica a estudar a relação da educação e a arte. E então fale para os pais que estão nos assistindo, como introduzir a arte na vida das crianças e dos jovens. E dentro do meu trabalho na universidade, eu tenho uma atuação, principalmente no curso de pedagogia, trabalhando com ensino de arte. Né? Então, a arte é uma disciplina que faz parte do componente obrigatório, né, para as crianças, desde a educação infantil e vai até o ensino médio. Né? Então, dentro da minha atuação é ensinar como se ensina a arte, como se trabalha a arte, como se desenvolve a arte com as crianças, principalmente, que dentro do foco que eu trabalho, né? A arte, ela é super importante no desenvolvimento do ser humano como um todo, né? E principalmente com as crianças. Então, quanto mais precocemente as crianças têm contato com a arte, mais habilidades elas vão desenvolver. Isso não quer dizer que elas vão se tornar artistas, né? A gente não trabalha a arte na escola com essa intenção. Pode ser que um ou outro ali acabe virando um artista, né? Ou desenvolver habilidades artísticas enquanto um hobby também, né? Que é algo muito positivo. Mas esse trabalho com a arte, e isso a gente pode pensar trabalho desde da musicalização, né, essa questão corporal também por meio da dança, com o teatro, né, a imaginação, com as artes visuais, o desenho, a pintura,
a fotografia, o cinema, né? Todas as possibilidades, né, das linguagens artísticas, elas vão desenvolvendo habilidades na gente e sentimentos que vão contribuindo para o nosso melhor desenvolvimento, né? A arte, ela trabalha dentro de uma dimensão do ser humano que é a dimensão sensível. Então, nós somos formados, né, pela dimensão racional e a dimensão sensível. A dimensão racional é essa aí que está o tempo todo a gente sendo levado a desenvolver, né? Ser rígido, objetivo, né? Trabalhando dentro dessa perspectiva, que é super importante também. Mas a gente também, enquanto ser humano, a gente tem a nossa dimensão sensível, que trabalha com as emoções, com os nossos sentimentos, a nossa percepção de mundo, né? Então é importante que a gente desenvolva isso também para se sentir melhor, né? Se perceber melhor o mundo que entorna, né? Então, com as crianças, isso é super importante a gente estimular. Então, ler histórias com as crianças, desenvolvendo a imaginação, fazendo leituras de imagem. Então, a ideia de trabalhar a arte é ampliar o mundo dessa criança, né? Trabalhar a percepção corporal dela, né? A percepção dela em relação ao espaço, né? Desenvolvendo, assim, a criatividade, a imaginação, enfim, toda essa parte, essa dimensão lúdica do ser humano que faz parte da nossa natureza, mas que nem sempre é valorizada, né? Então, é super importante. Então, incentivar as crianças a ter esse desenvolvimento, mas principalmente, enquanto os pais, aproveitarem junto com as crianças isso também, né? Então, aproveitar, porque todo mundo gosta de arte, né? Sim, e a criança principalmente, né? Principalmente. Leonel, você fala que aos 15 anos você teve uma experiência como telespectador, que no teatro, né, que foi o que te inspirou. Como que foi essa experiência, assim, e essa inspiração que você naquele momento pensou, vou trabalhar com a arte? Assim, com 14 anos, eu tinha certeza que teatro era a última coisa que eu queria fazer. E eu tocava, né? Eu tinha uma banda de rock, eu gostava de música. E daí eu fui assistir uma peça do Shakespeare num teatro, que é o Teatro do SESI, que é um teatro gratuito. Então, assim, a gente que tem menos possibilidade de pagar um teatro, era a única oportunidade que tinha. E eu fui muito por conta de uma pessoa que era minha amiga que me convidou para ir, né? E aconteceu alguma coisa ali. Eu, assim, eu me encantei naquele momento que eu vi o que era realmente o teatro, a dimensão que era, assim, a profundidade, como a peça me tocou. Eu vejo que isso, assim, realmente é como se modificasse a direção que eu estava pensando de ir para minha vida. E daí eu comecei a ver teatro, comecei a pesquisar sobre teatro. E daí é interessante que isso depois, quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha certeza que eu ia fazer agronomia. Tinha certeza, desde, sim, 10 anos. Aí eu prestei para agronomia em duas faculdades, passei, mas em uma não tinha agronomia. Eu olhei assim, achei tão engraçado que tinha um curso de teatro. Muita gente não sabe que tem curso de teatro na graduação, né? Eu mesmo não sabia, com daí 18 anos. E eu vejo que essa experiência que eu tive com 15 anos como espectador, ela foi tão importante que ela, nesse momento, assim, que eu tive a oportunidade de prestar um curso de teatro, eu prestei, e daí eu fui bem, tem uma prova prática lá em São Paulo, na Unicamp tinha uma prova prática, eu acabei passando, e quando eu passei, tinha que escolher entre agronomia e teatro. Aí, pra felicidade da minha mãe e do meu pai, né, eu escolhi teatro. Eles ficaram bem felizes, assim. Agora Depois, se conformaram já. agora eles estão felizes. Agora tá Mas feliz. para ver a importância da experiência, porque você vendo assim superficialmente, né, as pessoas, infelizmente, elas não veem assim a beleza que tem dentro da arte, o tanto que ela toca a nossa sensibilidade, como tu estava falando. Principalmente o teatro, você chega a se emocionar com algumas peças assim bem inspiradoras mesmo. Eu acho que tem algumas pessoas que até gostam e têm uma relação, mas não conseguem encarar como uma área de trabalho, né? Então, Tipo, tem é como um lazer, como se fosse um hobby. um hobby. Isso mesmo. O que não é ruim também, eu vejo assim, quantas pessoas que às vezes são tocadas, não trabalham com a área, mas aquilo tá com elas. Continuando, Leonel, eu percebo que sou uma pessoa bem estudiosa, o senhor fala dessa pesquisa que o senhor fez, o senhor também fez uma pesquisa que fala a respeito da atenção dos espectadores quando vão assistir a uma peça de teatro, não é isso? Quando eu fiz porque assim, no mestrado, né, a gente faz a graduação, vou falar um pouquinho disso também, que eu acho muito importante falar. Daí depois a gente faz o mestrado, né, pode fazer quem quiser. Então, no mestrado eu pesquisei mais a atenção, mas mais voltada para os atores, né, que
foi quando eu me debrucei mais. Daí, quando chegou pro doutorado, eu quis pesquisar o outro lado, que é dos espectadores. E daí eu trabalhei um pouquinho, ainda com atenção, um pouquinho menos do que no mestrado, mas dos espectadores. E assim, o que eu pesquisei um pouco a atenção tanto do campo da filosofia, quanto também do campo da neurociência. A atenção, ela tem vários campos pelos quais você pode acessar ela, né? E eu vi como ela é importante para o teatro. Ela foi assim, dentro da minha dissertação eu falo que ela foi fundamental para a construção dos treinamentos de teatro que a gente tem hoje, e que ninguém tinha percebido isso. Assim, apesar de que hoje em dia olhando eu falo, nossa, que óbvio, né? A atenção é o primeiro passo para qualquer coisa. E eu trouxe isso para minha vida um pouco também. Procuro trazer, que é assim, como se a gente não tem atenção nas coisas, a gente não consegue colocar atenção, a nossa mente consciente não consegue processar aquele estímulo. Também percebo que hoje, na atualidade, tem pessoas quase todas, às vezes às vezes tem uma perda dessa atenção maior, né? Tanto por as coisas que o senhor falou, né? Do celular, tecnologia, não sei se é por isso que acontece essa perda da atenção de algumas pessoas. E eu quero saber do senhor como é que a gente faz para a gente poder ter mais atenção. Como é que a gente pode crescer mais o nível da nossa atenção. Uhum. É importante essa pergunta sua aí. Eu vejo que a gente pode melhorar a qualidade da nossa atenção, principalmente através assim de exercícios de ficar sem ficar mexendo no celular, porque o celular realmente ele é bom, é uma tecnologia que auxilia a gente, mas assim a gente pensa que a gente está ao mesmo tempo respondendo gente de vários cantos do país, do mundo, às vezes no WhatsApp, falando sobre vários assuntos. Então, quando você abre cada assunto que você abre uma caixinha, né, uma aba, pensando no computador. E eu vejo que isso assim a gente se cansa a memória. Que a gente, vamos dizer, descansa a memória, concentra? Fazendo uma meditação, um exercício de respiração, praticando um esporte que a gente gosta. É um tipo de meditação também, né? Fazer uma caminhada, uma corrida. Então eu acho que é importante a gente cada vez mais colocar na nossa rotina exercícios de meditação, vou dizer, chamar assim, né? A própria sessão e para-sessão é um exercício de meditação dos mais complexos e completos, né? Que a gente consegue passar um tempo considerável ali sentado, ouvindo as pessoas. E ouvir é um exercício de meditação. A gente está num mundo onde as pessoas querem muito falar e pouco ouvir. E eu vejo assim, tenho procurado ouvir mais e falar menos, menos nesse momento aqui que eu estou falando bastante. Mas assim, tenho procurado, porque eu vejo que quando a gente está ouvindo, é um momento também que a gente tem a oportunidade de fazer essa meditação, de se concentrar, né? Ouvir uma música é uma meditação. Pôr uma música e só pôr a música e ouvir. É uma coisa que hoje em dia é cada vez mais difícil você, porque tem a televisão ligada, daí tem o celular mexendo, a música tocando, alguém gritando, e você às vezes está fazendo uma outra coisa, está cozinhando, né? Então, assim, a gente procurar ter esses momentos diários, não adianta ser também de vez em quando, acho que tem que ser assim, é um exercício diário de concentração, de meditação, de voltar ao seu centro, né? Se voltar a si mesmo. Vejo que é uma coisa positiva que a gente pode fazer, assim, tenho procurado fazer, né? Exatamente. Vocês veem, assim, o mestre Gabriel como um artista dentro dos estudos que vocês têm, dentro do tempo de união vegetal que vocês têm também, como que vocês veem, assim, o mestre Gabriel na arte, né? Eu vou contar de mim. Eu me encantei assim com a União do Vegetal pela simplicidade, mas pela música, pela canção, né? Para mim, assim, quando eu ouvia aquelas chamadas, né? Eu falava assim, gente, que universo é esse? Ficava tentando entender, assim, as chamadas em geral elas são feitas uma coisa que tem uma referência com os aboios, né? Do Nordeste, em modo são feitas de uma maneira modal, né, que a gente fala, de uma escala modal, e eu ficava tentando entender, assim, então foi a primeira coisa, eu acho, que me cativou na União do Vegetal, foram as chamadas, né, assim, somente quando elas eram, assim, cantadas de uma De uma maneira maneira, sim, sim. bacana, né, porque cada mestre canta de uma maneira, assim, mas a gente sabe que a melodia, para mim, influenciava muito, tanto que no início, assim, eu tinha muita dificuldade quando a melodia não era seguida, né? Porque tem uma sequência lógica das notas que
E o mestre Gabriel, quando ele traz a chamada, ele traz dentro da sequência mesmo correta. É assim, e eu ficava impressionado com isso. Então, desde que, assim, eu acho que o que me cativou inicialmente foi justamente esse lado artístico e poético, né? Porque as letras, assim, ele traz os ensinos com uma poesia que eu tentei fazer alguns versos agora para a peça, assim, não chega nem perto do que a gente vê lá, Aqui, né? Não quero me comparar, mas a gente tenta, mas, assim, é difícil. O trabalho que ele faz é um trabalho muito, muito refinado, né? Dentro Enquanto da simplicidade, né? Assim, algo simples, sem esse estudo que a gente conhece, né? Que os jovens, jovens temos hoje em dia estudo. A gente tem as ferramentas na palma da nossa mão. E naquele tempo, no Seringal, o mestre Gabriel, com tantos ensinos finos para nos dar e nos trazer até hoje, porque isso é por muito tempo, é pro resto do mundo. Eu vejo que o mestre Gabriel, assim, eu vejo ele tem duas características, né? Então, ele tem esse lado artista e o lado professor, né? Então, ele trabalha com as chamadas, né? Como foi falado, então, as músicas também que a gente escuta na sessão. E tem também esse lado professor, que o mestre Antônio até fala, né? Que o mestre Gabriel, ele é um professor e ele traz duas ferramentas pedagógicas excelentes, que é as canções e as histórias, né? Que são dois eixos, assim, bem importantes da União Vegetal, né? E são duas coisas que eu gosto bastante. Então, e as figuras, né? As imagens que ele vai criando por meio das histórias, né? Tanto das chamadas quanto das próprias histórias mesmo que a gente escuta no salão. Então, todas essas metáforas que ele vai trazendo é algo muito fino mesmo, né? Então, a gente pensar a grandiosidade do mestre Gabriel, que ele não teve esse estudo formal, mas ele é detentor, assim, de um saber incrível, né? Então, Aguça a nossa criatividade para a imaginação. e até essa questão desses versos que ele fazia, né? Dos repentes, a gente estudou um pouco isso, né? Tem estudado um pouco isso. Então, assim, a gente vê a capacidade dele mesmo, assim. sim, o Leonel falou já da peça, né, que vocês estão produzindo. Então, já encaminhando já para essa parte da peça, eu quero saber como é que foi que vocês tiveram a ideia de, de fazer a peça Em Busca do Tesouro, como é que é o nome, como é que ela é veio? isso mesmo. Foi numa sessão, não foi? Foi numa sessão. Na verdade, numa sessão, assim, um tempo atrás eu tinha visto tinha assim, intuído algumas formas de fazer uma peça falando sobre a vida do mestre Gabriel, com muitas canções, e eu tinha pensado de fazer, assim, um solo, né? Só eu de ator, eu pensei em chamar alguém para me dirigir, mas eu achei que não tinha a ver, assim, com a União, né? Sempre tem muita gente. Na União tudo tem muita gente aqui mesmo, né? A gente tá aqui nós, mas tem pessoas que estão também dando suporte, então sempre tudo envolve muitas pessoas. Então, daí eu comecei a pensar como fazer para colocar pessoas que não eram atores profissionais para atuar. Então, esse é um projeto também que ele vai contemplar essa etapa de formação, né? Das pessoas poderem conhecer, porque o teatro, às vezes, as pessoas só pensam em atuação, mas tem também figurino, tem cenário, tem adereço, tem produção, tem vários. O teatro, ele é bem complexo, a forma de produzir um teatro, né? Ele tem várias coisas que você tem que fazer para poder existir. Iluminação, fotografia, divulgação, assessoria de imprensa. Então a gente foi pensando dentro dos irmãos quem a gente podia chamar e quem não tinha treinamento, quem a gente podia treinar. E por sorte a gente tem vários irmãos aí que são Artista. artistas e são também Dispostos, jornalistas dispostos, né? dispostos. A gente tem pessoas com muitas habilidades assim. Sim. Assim, como que foi, como vocês estão falando, né? Que existe um cenário. Quando você vai fazer o teatro, existe todo um cenário, toda uma preparação. E aí, como foi que vocês trouxeram, assim, o seringal, a Amazônia, a natureza, para dentro de um cenário, de um teatro, de uma sala, para as pessoas assistirem e realmente sentir que estava sendo bem representado? Eu vou responder porque Fazendo cenário. eu tô fazendo dentre várias coisas o cenário. É um desafio, né? Porque como que a gente vai trazer esse ambiente do seringal, né? Esse ambiente
esses vários ambientes, né, que a gente está. Acho que o Leonel pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente está fazendo essa trajetória. Então, a gente tem que contextualizar primeiro o Mestre Gabriel. Essa peça que a gente está fazendo não é uma peça para a União, é uma peça pública. Qualquer pessoa pode ir assistir. E esse edital que foi contemplado é dentro do edital de patrimônio cultural. Então, essa história do Mestre Gabriel, ela faz parte da história do Acre também, né? Rio Branco é um lugar bem importante, né? Não só Rio Branco, Plácido, né? É bem importante, assim, para a história da União Vegetal e a União é importante para o Acre. Então, a gente precisa contextualizar esse ser, né? Esse Mestre Gabriel. Então, a gente começa em Coração de Maria. Então, assim, aí a gente vai fazendo toda essa trajetória. Então, como que a gente foi fazendo, a gente buscou construir, então é uma peça que está sendo construída coletivamente, né? Não tem um texto que o Leonel chegou e falou, vai ser esse. A gente está construindo todo o espetáculo coletivamente. É super difícil, né? Porque muitas pessoas, Sim. somos 9, 10, 11 às vezes, né? Em cena. Então, assim, é complexo, porque são muitas pessoas, muitas cabeças, muitas vontades, né? Poucas pessoas são, assim, do teatro mesmo, né? Que sabem exatamente o que está acontecendo, né? E aí a gente foi trazendo esse cenário, né? Esse ambiente. Então, mais do que cenário, coisas físicas, a gente está trazendo alguns elementos, alguns adereços cênicos, né? Para trazer essa ambiência lá de Coração de Maria, o que é esse contexto da Bahia, sertão da Bahia, né? Década de 20, aí depois o que é aquele Salvador no comecinho da década de 40, né? Então a gente foi buscando assim alguns artifícios também para não exagerar na quantidade de cenário, mas ao mesmo tempo garantir essa ambiência. Então a arte ela tem esses recursos, né? Então a gente não precisa, a gente tem a iluminação que traz isso, a gente está trabalhando com sonorização também, né? E a parte de atuação que vai trazendo esses espaços para gente. E dentro disso aí a gente vai dando alguns elementos para falar, ó, aqui é sertão, aqui é Salvador, aqui é, né, é o mar, aqui é o rio, aqui é Porto Velho. Então a gente vai dando alguns elementos, mas em nenhum momento a gente diz assim, bem-vindo a Salvador, não sei o que, não. Não tem uma placa, não tem. E pode ser que alguém não entenda também, e não tem nenhum problema, assim. Ele tem esse espaço de da pessoa, às vezes, criar uma outra coisa em cima do que a gente vai apresentar, principalmente para quem não conhece a história do Mestre Gabriel, né? Que também é um público que a gente espera ter, que são as pessoas que são aqui, né, do Acre, que tiverem interesse de estar aberto para elas irem. E porque também essa peça fala sobre o Mestre Gabriel, mas está falando sobre a história da formação, né, do Acre, da Amazônia, que é quando esses arigós, né, vêm para cá, vêm os soldados da borracha, né, para poder trabalhar aqui. Eles vêm com o sentido buscando esse tesouro, porque muitos achavam que ia chegar aqui, ia ter terras, ia achar riqueza, iam voltar ricos, iam enriquecer e voltar ricos para a família deles, nas terras deles. E muitos nem chegaram aqui, né? Alguns acabaram morrendo no navio, outros, quando chegaram, foram devorados por feras, picados por bichos, enfim, acometidos por doenças tropicais. E eu vejo que o Mestre Gabriel, dentro desse, se destacou por vários motivos. E um dos motivos que ele se destaca é porque o tesouro que ele vinha buscar, ele já sabia que era diferenciado, que não era esse tesouro físico, material, essa riqueza que é o que a gente vê no ouro, né? E ele encontrou. Para fazer uma peça dessa precisa de um trabalho de pesquisa bem minucioso, né? E eu quero saber quem foi que auxiliou vocês, como é que foi que vocês fizeram o processo de pesquisa, vocês perguntaram para os mestres, porque eu vi que vem desde Coração de Maria, né? Então tá contando desde o início da história mesmo, né? Desde o nascimento do mestre. Mas né, assim, na história a gente teve que retirar várias partes, omitir, né? Porque for contar a história do Mestre Gabriel mesmo, assim, com todas as histórias, todos os causos, ia dar, assim, mais de 10 horas. Então a gente tá focando, assim, mesmo nessa busca do tesouro dele. Então a gente fez uma filtragem mesmo dos elementos essenciais, né? Para contar essa trajetória do Mestre Gabriel e quando ele chega né, quando ele se encontra com a mais pequenina, e aí a vinda dele para os seringais e esse encontro com o vegetal. E isso era uma coisa que a gente leu, né, os livros que tem disponíveis já, a gente conversou também
com algumas pessoas para fazer esse estudo e também fazendo o estudo da própria história, né, dessa vinda dos seringueiros, porque a gente está contando a história do Mestre Gabriel especificamente, mas como o Leonel disse, a gente está contando a história de milhares de outros seringueiros que vieram para cá. Então, assim, a gente está também contando uma história do Acre, né, dentro disso. E a gente vai fazendo as filtragens e confirmando também, né? Porque um lembra de uma coisa, não, mas foi o fulano que deu o vegetal, o que não deu, o que ofereceu, o que foi, né? Então, para ver o Na que peça era. também vocês vão fazer assim, vem ter assim os Tá discípulos, curioso. vão ter Vinícius em Porto Velho, vem ter a caminhada até o... É, Ele tá querendo saber o tá fim. querendo... É spoiler, né? Que é o spoiler. Já deixava esse dia 13 de maio você vai descobrir. Descobre, né? Sim. Mas é importante, né, essa participação que a gente teve de várias pessoas, conselheiros, mestres, pessoas que têm estudado aqui, porque assim a gente tem os livros que são de pessoas de fora, né, daqui do Acre, e as pessoas do Acre aqui têm um conhecimento que muitas vezes é até de coisas que as pessoas fora daqui do Acre desconhecem, porque tem essa proximidade com a família do Mestre Gabriel, com o espaço, conhecem, né? A gente tem aqui Passo de Castro, é no Acre, né? O Seringal, o Seringal Sunta, a entrada, né, se você for ver, é pelo Acre. É a Né? fronteira, né? É a fronteira, né? É da onde vem, as pessoas não vinham da Bolívia para cá, iam daqui para lá. E então a gente tem assim esse trunfo de ter essas pessoas que têm esse conhecimento e a gente tá perguntando, vai perguntar para um, pergunta para outro, nesse sistema, assim, confirma uma coisa, outra. A gente tem alguns mestres que estão trabalhando, né, com a gente na peça. Atualmente a gente está com o mestre Edson, o mestre Wilton e o mestre Adriano trabalhando com a gente na peça. E tem os que também dão esse apoio para a gente, né? O mestre Roberto é um dos principais entusiastas, né? Que ele acho que desde que ele soube que eu fazia teatro, ele tá falando que tem que contar a história do mestre Essa Gabriel. história dessa peça faz tempo, E né? lá no, que fala. no Seringal o cenário tá todo pronto. O Né? cenário A gente tá só vai pronto andar lá. bastante lá. Esse ano vocês vão se apresentar lá? Quem sabe? Quem sabe? A gente tá, o plano, como a gente tinha cumprido o edital, né, e a gente tinha se falado que ia fazer um espaço público, né, dentro do edital, então a gente está cumprindo com a nossa promessa, com o nosso, que a gente se comprometeu, apresentando a usina de arte, mas a ideia é que essa peça depois ela tem uma versão também para lugares abertos, possa ser itinerante, né, lá no Seringal, e também circular o Brasil e o mundo depois com ela, né. Então o Se pessoal Deus daqui vão quiser. fazer uma É. turnê Então a gente vai ter que de- reduzir o contando. cenário mesmo. Vem muita coisa boa por aí, então. Vocês é, pensam em fazer outras peças nesse sentido, tipo, dar continuidade nesse trabalho com o teatro? Sobre a União? Fazer tipo uma companhia de teatro, porque vocês também trabalham com pessoas que não são profissionais, né? Tipo, Sim. não são pessoas formadas na área do teatro, né? São primeiras experiências. Então, vocês têm essa vontade de continuar com o teatro, de fazer uma companhia ou outras peças? A gente já tem agora a gente chama de Grupo Arvoredo de Teatro, que foi o nome que a gente escolheu. Grupo Arvoredo. E eu vejo que o Arvoredo vem crescer e vem florescer, vem sim continuar. Agora, peça nesse momento, aí eu só consigo pensar em uma. Depois do dia 13 e dia 14, né? Depois a gente pode pensar, mas assim, com certeza até o conselheiro Moraes, ele tem esse trabalho, essa vontade de fazer esse trabalho também, né, junto com as crianças, com os jovens. A gente, por causa da pandemia, adiou, né, o início desse trabalho, mas vejo que a gente vai ter condição mais para frente de fazer um trabalho de continuidade. É possível que alguns jovens que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, eles despertem o interesse para conhecer a peça ou conhecer mais um pouco do teatro. O que vocês recomendam para que eles iniciem na arte? Para que eles deem início na arte? A primeira coisa é assistir, né? Assistir teatro, ouvir música, procurar ter referências, porque a gente sempre aprende a ler primeiro, né? Precisa aprender a ler para depois aprender a fazer. Mas também, assim, procurar que tem oportunidades, às vezes, de aulas gratuitas, né? De música. A gente tem escola de música, escola criando de música, que estava com a inscrição aberta agora, não sei se já fechou. Tem, às vezes, aulas gratuitas na UFAC também de música, de teatro, na usina de arte. Então, assim,
a gente tem no nosso município aqui de Rio Branco muitas oportunidades, né? E também fora daqui, as pessoas que moram em outros pontos, em outros estados, é só procurar, assim. E vejo que isso daí, e também fazendo a escola, né? Vejo que isso aí vem trazendo coisas boas para as pessoas que estão procurando, mesmo que elas não queiram ser artistas também, porque vem trazendo mais possibilidade de se concentrar, mais possibilidade de se entender, de se conhecer, né? Isso é positivo em qualquer idade e para qualquer um, assim. Sim. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura do teatro nas escolas. Poucas escolas têm, né? Mas é muito importante mesmo. Outros países, por exemplo, vocês já moraram fora, né? Devem saber de como que o teatro, como é trabalhado o teatro para fora do Brasil. Tem, em alguns lugares até tem, mas também não é. Acho que tem uma coisa que no Acre fica muito assim: lá fora tem tudo, aqui não tem nada. Então não é assim também. Aqui tem coisas que lá fora não tem, né? Então. Seringueiro. Não, Tô não é. brincando. Não, assim, e a questão do teatro aqui no Acre não é recente, né? Existe uma história bem bonita do teatro daqui do Acre, né? O Leonel até publicou um livro ano passado contando sobre a história do teatro aqui, falando um pouco, né, de como o teatro surgiu, se desenvolveu, né, e a importância dele política, inclusive, né, dentro do contexto do Acre. E aí o curso de teatro tem o quê? 15 anos, né? Aqui, por aí? Uns É, 12. o curso é de 2005, a fundação dele, e então ele vai fazer 20 anos em breve, aí de 2006 a primeira turma. Ele está esse ano fazendo 18 anos que ele foi criado, né? E é o curso mais antigo do norte de artes cênicas. Então aqui a gente é realmente, o Acre é um lugar diferente. Tá, o primeiro mestrado de artes cênicas da região norte é aqui também. É o primeiro e único, por É, enquanto. é o único por enquanto, né? O primeiro bacharelado de Universidade Federal é aqui também. Então, assim, o Acre tem eu vejo já assim que o Acre tem uma forte ligação com o teatro, como ela falou, né? Desde o surgimento, o Acre, na Revolução Acreana, o teatro estava presente. E depois, na época da luta do Chico Mendes, né? Pela preservação da floresta, também estava presente. A própria Marina Silva era uma das atrizes, por exemplo. Coisa que a Sim. gente às vezes desconhece, mas assim, e vejo nas escolas, às vezes não tem um teatro tão formal, mas toda escola tem uma professora, um professor que gosta de fazer teatro. Assim, às vezes de um jeito meio estranho, mas assim, tem, né? Então eu vejo que tem uma paixão, né? Aqui a Fundação da Federação de Teatro Amador do Acre também é uma das mais antigas que a gente tem, da década de 70, se não me engano, e eles têm um trabalho muito forte até hoje, assim. E, e é isso, acho que as pessoas têm muito essa coisa de amar o teatro aqui. Então tem gente de Cruzeiro, assim, que faz teatro, tem gente de Tarauacá. O primeiro teatro municipal que a gente teve aqui no Acre foi em Tarauacá. Era um teatro no início de 1900 e pouquinho. Então, assim, a gente tem uma história muito, muito rica aqui com o teatro no Acre. Além da, se a gente pensar nas tradições indígenas, né? A gente tem, assim, os rituais tem partes que a gente chama de teatralidade, que tem uma teatralidade, não é esse teatro que a gente está acostumado, mais europeu, mas eles têm uma riqueza também que a gente ainda eu quero conhecer mais, assim. É isso, acho que está no sangue do acriano, não tem como fugir. Sim. Então é isso, meus amigos. Eu desde já quero ser grato aqui pela presença dos senhores no nosso podcast. E a história de vocês é uma história inspiradora para quem quiser se espelhar, né? Quem quiser ver essa inspiração e ter na vida, porque a arte traz para a pessoa felicidade. Também eu vejo que a arte traz felicidade para a vida das pessoas. E eu quero que vocês façam um convite para essas pessoas que estão nos assistindo a ir à usina assistir essa peça. Eu quero que vocês convidem eles. Podem dizer o dia, o horário, onde vai ser, né? Esses detalhes que as pessoas, para as pessoas poderem ir lá assistir esse trabalho magnífico de vocês. Sim, senhor, posso falar? Pode falar. Então, a nossa peça vai ser apresentada na Usina de Arte João Donato, que é um dos espaços mais bonitos que a gente tem aqui no Acre, todo mundo tem que conhecer, no dia 13 e 14 de maio, em duas sessões, às 16 e às 19 horas. Então, você pode escolher qual sessão que você vai querer ir.
E os ingressos estão sendo reservados através de um link que a gente pode depois deixar também para vocês divulgarem, né? Tem um formulário, preenche e reserva o ingresso. É gratuito, mas a gente está convidando as pessoas a levarem 1 quilo de alimento que vai ser doado para a Casa da União e a Casa da União vai doar para as pessoas que estão necessitando. Então a gente vai aproveitar e fazer uma ação de beneficência. Gente, uma satisfação ter conversar com vocês. Foi assim, uma conversa rica mesmo. Tenho certeza que todos aqui compartilham da mesma felicidade que foi. Posso agradecer também, agradecer Pode, o pode. convite, agradecer em nome do Moraes, né? E vocês aí o convite que foi feito e dizer assim que é fundamental para mim assim poder ter esse contato, sabe, com os jovens, para a gente poder ter esse papo direto, assim, porque eu vejo que às vezes eu quando era jovem não tive essa oportunidade que agora as pessoas estão tendo, ouvindo um podcast, tendo esse apoio, né, por dentro da União do Vegetal para poder conversar, para poder pensar as coisas e escolher aquilo que é melhor para si, né? Então agradeço aí o convite. Eu também queria agradecer e dizer assim que eu sempre escuto o podcast, a Anunciação estava até pensando, né, quando ia sair o próximo, eu não sabia que eu ia estar no próximo, mas e eu gosto assim, uma coisa que eu gosto bastante da União é essa integração entre as gerações, né? Então da gente ter amizade com os jovens, ter amizade com os mais velhos, amizade com as crianças. Então eu acho que isso é muito rico. Então a gente espera vocês lá para verem a peça. Eu vou Espero que Eu vocês gostem. A gente está ensaiando, hoje à noite tem ensaio. E, e é isso, grata aí pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho. Então é isso. É É isso. isso, gente. Obrigada. Agora já parou de gravar, agora vocês só podem contar o que vai acontecer no final.